Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui conosco na participação dessa banca examinadora de TCC 3, do curso de odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, Unicerrado, para obtenção do título de bacharel em odontologia. Aos 3 dias do mês de dezembro de 2021, às 15 horas e 59 minutos, reuniram os seguintes componentes da banca examinadora: a professora doutora Késia Suênia Fidelis de Mesquita Guimarães e o professor mestre e o nosso coordenador Wander Tamura. E eu, orientadora, professora doutora Thais Uenoyama Desen, declarando assim aberta a banca examinadora de TCC do aluno Danilo Paulo da Silva Vitalino, com o título O uso do gel de clorexidina a 0,2% como coadjuvante no tratamento periodontal não cirúrgico. Danilo, você terá até 30 minutos para apresentar o seu trabalho, e cada membro da comissão julgadora tem até 10 minutos também para fazer as suas considerações e a sua arguição. Depois você tem os mesmos 10 minutos para poder fazer as respostas para os membros examinadores. Após a arguição, você receberá o seu conceito, se aprovado ou não, tá? Mas a sua nota será divulgada posteriormente, certo? Pela professora Kelly no site da instituição. Você tem até o dia 9 de dezembro para entrega também das correções do artigo que forem solicitadas pela banca examinadora. Lembrando a todos que essa sessão está sendo gravada, e a hora que você quiser começar a compartilhar a sua tela, o seu tempo será iniciado a partir do momento que você começar a sua fala. Ok. A apresentação começou? Sim. Bom, pessoal, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, os componentes da banca examinadora, os meus amigos, aqui na minha defesa do trabalho de conclusão de curso do curso de odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, Unicerrado. O meu nome é Danilo Paulo da Silva Vitalino e o meu tema é o uso do gel de clorexidina a 0,2% como coadjuvante no tratamento periodontal não cirúrgico. A minha orientadora é a professora doutora Thais Uenoyama Desen e a minha co-orientadora é a professora doutora Késia Guimarães. Bom, esse trabalho ele está dividido em algumas partes, sendo elas introdução, metodologia, revisão de literatura, conclusão e referências bibliográficas. Para iniciarmos então a discussão acerca desse assunto, eu gostaria de introduzir o conceito de doença periodontal. A doença periodontal é definida como infecção multifatorial dos tecidos periodontais relacionada ao acúmulo de biofilme dental. Essa infecção promove uma resposta imune do hospedeiro por meio da liberação de citocinas pró-inflamatórias e também de algumas quimiocinas. A colonização do tecido acontece por alguns tipos bacterianos específicos, tais como Porphyromonas gingivalis, Agregatibacter actinomycetencomitans e Treponema denticula, e esses micro-organismos, eles possuem a capacidade de adentrar o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido periodontal, e ali produzir substratos que vão danificar o elemento dental e também vão danificar o tecido periodontal, levando, em alguns casos, à perda de osso alveolar e também à mobilidade do elemento dentário. Nesse contexto, então, de doença periodontal, é importante que nós saibamos também qual é o conceito de bolsa periodontal. A bolsa periodontal é um espaço maior do que 3 milímetros entre o elemento dental e o tecido periodontal. Esse espaço ele está diretamente ligado à presença de micro-organismos e à produção dos substratos, os quais eu já comentei anteriormente, por esses micro-organismos, que vão fazer com que haja uma resposta imune do hospedeiro e que haja a reabsorção do osso alveolar e também a criação desse espaço maior do que 3 milímetros. O espaço normal entre o elemento dental e o tecido periodontal é de até 3 milímetros, de 1 a 3 milímetros. Esse espaço ele é conhecido como sulco gengival e é uma característica normal, uma característica comum a todos aqueles indivíduos que possuem saúde gengival.
No entanto, né, quando nós temos a presença dos micro-organismos, esse espaço ele pode ser aumentado, né, podendo chegar até 12 milímetros, o que caracteriza uma bolsa periodontal. Os principais sintomas relacionados à doença periodontal, né, são edema, sangramento à sondagem ou também sangramento espontâneo, vermelhidão da gengiva marginal, bem como o desenvolvimento das bolsas periodontais, as quais eu já expliquei o conceito anteriormente. Então, né, depois de ter explicado o que é a doença periodontal, o que causa a doença periodontal e também explicado o conceito de bolsa periodontal, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento dessas bolsas periodontais e da doença periodontal em si. O principal tratamento periodontal, né, que é conhecido como padrão ouro, é a raspagem e o alisamento radicular, que é um tratamento não cirúrgico que promove o controle dessas infecções periodontais e também a diminuição desses micro-organismos na bolsa periodontal ou no espaço biológico, né? Essa terapia ela pode ser realizada por meio de instrumentos manuais, tais como as curetas e as foices, e também pode ser realizada com instrumentos sônicos, instrumentos ultrassônicos, e na grande maioria dos casos, essa terapia ela é suficiente, né, para que haja o restabelecimento da saúde periodontal. No entanto, né, alguns patógenos periodontais, os quais eu já comentei anteriormente, estou citando agora novamente, como o Agregatibacter actinomycetem comitans, Porphyromonas gingivalis e Treponema denticula, né, quando eles são combinados com controle de placa dental deficiente, eles podem recolonizar o tecido periodontal após a terapia mecânica, né, produzindo aqueles substratos, né, e isso se deve justamente à alta capacidade que eles possuem de invadir o tecido conjuntivo, de invadir o tecido epitelial, eles possuem uma alta invasividade de tecido, né? E assim, o tratamento mecânico, a terapia mecânica, ela não vai ter êxito, né? Então, nesse contexto aí de bolsa periodontal, doença periodontal e tratamento das doenças periodontais, é importante que nós que a gente fale, né, a respeito da prevalência da doença periodontal dos brasileiros, né, sobre a bolsa periodontal também. Então, segundo uma abordagem multinível conduzida por Vitória Morim e Pérez, né, em 2013, a prevalência da doença periodontal, moderada a grave em adultos no Brasil, foi de 15,3%. E também nós temos aqui a definição por Perioli e outros autores de bolsa periodontal. A bolsa periodontal é um suco entre a gengiva e o dente, causada devido à retração da gengiva marginal. Nesse contexto, então, de bolsa periodontal e de doença periodontal, nós podemos perceber que a doença periodontal ela acomete uma grande parte da população e que faz, então, importante estudar os meios e as formas de tratamento dessa doença periodontal para que possamos restabelecer a qualidade de vida das pessoas, né? Então, nesse contexto de terapias, de tratamentos periodontais, nós pesquisamos a respeito do uso do gel de clorexidina, né, como coadjuvante à raspagem e o alisamento radicular. A metodologia. Qual foi a metodologia, né, que nós usamos para fazer essa revisão de literatura? Foram realizadas buscas nas bases eletrônicas de dados, né, tais como Cielo, Lilacs, PubMed, BBS, Biblioteca Virtual em Saúde, o portal, né, do Centro Universitário Sagrado, Unisagrado, e também o repositório institucional da Universidade Federal de Minas Gerais. Para que a busca fosse objetiva, nós utilizamos alguns descritores de saúde, sendo eles tratamento periodontal, doença periodontal e clorexidina. Esses termos foram utilizados em português e em inglês. Os artigos foram selecionados, né, mediante a aplicação de alguns critérios de inclusão e de exclusão. Dentre os critérios de inclusão, nós temos artigos científicos publicados sem limite de tempo, publicações em inglês, português e ou espanhol, e artigos disponíveis no formato Free Full Text, ou seja, artigos gratuitos. E os critérios de exclusão que nós utilizamos para a seleção dos artigos foram artigos pagos, artigos publicados em outros idiomas, os quais eu não mencionei, né, anteriormente,
e artigos que, após a realização de sua leitura integral, não atendiam às necessidades dessa revisão de literatura. Esses foram os critérios que nós utilizamos para, né, selecionar os artigos que iam compor esse trabalho. Nessa figura, né, na figura 11 do trabalho escrito, nós temos detalhadamente como que foi a aplicação desses critérios e a quantidade de artigos selecionados, né? Na Biblioteca Virtual em Saúde, nós encontramos 93 artigos utilizando os descritores em saúde, né, aqueles 3 descritores em saúde. No Lilacs nós não encontramos nenhum, no PubMed nós encontramos 179 artigos, no Cielo nós não encontramos nenhum. No portal do Centro Universitário do Sagrado Coração, né, a Unisagrado, nós encontramos um, e no repositório institucional da Universidade Federal de Minas Gerais, nós encontramos um também, total de 274 artigos. Alguns artigos foram excluídos, né? Quais foram os motivos dessa exclusão? Estudos excluídos por serem pagos, 207 estudos. Por estarem duplicados, 16 estavam duplicados entre essas bases de dados. E, por não atenderem aos critérios de idiomas, nós não encontramos nenhum artigo que não atendesse aos critérios de idiomas. Dessa forma, ficaram 51 artigos para que fosse realizada a leitura integral, né, e nós possássemos observar se eles encaixavam nos critérios que a gente estabeleceu para essa revisão de literatura. Então, após a leitura integral, não demonstravam conter informações pertinentes à pesquisa, né, nós temos 30 artigos que não enquadravam no que nós queríamos. Dessa forma, 21 artigos foram selecionados para fazer parte dessa revisão de literatura. Falando agora a respeito da revisão bibliográfica em si. Eu já expliquei o conceito de doença periodontal, de bolsa periodontal, já falei um pouquinho a respeito do tratamento, né, da terapia mecânica, e agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa terapia periodontal básica, dessa terapia mecânica, desse tratamento não cirúrgico, né? Como dito anteriormente, então, a raspagem, o alisamento radicular, é o principal tratamento periodontal para o controle das infecções periodontais e para a diminuição ou eliminação dos micro-organismos presentes na bolsa periodontal. Ele é considerado padrão ouro para esses casos, para essa doença, né, para essa enfermidade em si, e é realizado com instrumentos manuais, sônicos e ultrassônicos, como eu disse anteriormente, sendo, na maioria dos casos, uma terapia suficiente para o restabelecimento da saúde periodontal. Entretanto, o tratamento mecânico, em algumas vezes, sozinho, não é capaz de eliminar todos os patógenos periodontais, ou eliminar os patógenos que estão, de fato, agindo ali na bolsa periodontal, né, os patógenos putativos da área periodontal, por conta da habilidade desses patógenos de invadir o tecido conjuntivo, o tecido periodontal, e também por outros fatores, como fatores modificadores da resposta imune do hospedeiro, que fazem com que haja a progressão da doença periodontal, né? Então, nesse sentido, terapias alternativas, como o uso de antimicrobianos, sejam esses antimicrobianos sistêmicos ou antimicrobianos locais, né, têm sido estudadas a fim de aumentar a eficácia do tratamento periodontal. Aqui nas imagens nós temos, né, 3 antimicrobianos, alguns locais, outros sistêmicos. Os antimicrobianos sistêmicos, eles requerem a aplicação de uma grande dose para que sejam efetivos, né, no tratamento da doença periodontal, o que pode ser considerado como uma desvantagem ou como uma limitação desse tipo de antimicrobiano, né? Por que nós consideramos como uma limitação? Pois a aplicação de grandes doses de antimicrobianos sistêmicos pode levar à resistência bacteriana, né? Além disso, esses antimicrobianos sistêmicos podem ter alguns efeitos colaterais, tais como náuseas, né? A pessoa pode apresentar algum tipo de reação alérgica a esses antibióticos, esses antimicrobianos sistêmicos, né? E assim por diante. E, ao meu ver, o principal fator limitante do uso de antimicrobianos sistêmicos seria a adesão inconsistente do paciente, né? No dia a dia clínico, nós percebemos que os pacientes eles têm certa resistência para se adequar ao tratamento, né, ao qual foi passado a eles. Então, para mim, esse é o principal fator ali que limita o uso dos antimicrobianos sistêmicos. Então, nesse viés, né, de limitações de antimicrobianos sistêmicos, eu trago aqui algumas vantagens do uso de antimicrobianos locais, tais como a manutenção da concentração inibitória mínima prolongada, né, a quantidade mínima, porém efetiva, né, que precisa ser aplicada na bolsa periodontal para a eliminação desses patógenos.
e também a menor dose administrada quando comparada à dose dos antimicrobianos sistêmicos, o que diminuiria consideravelmente, né, o risco de resistência bacteriana, né? E quais são as desvantagens do uso dos antimicrobianos locais? Nós sabemos que tudo tem vantagem, mas, no entanto, apresenta também algumas desvantagens, né? A primeira seria as dificuldades na aplicação do antimicrobiano. Nós sabemos que a aplicação de um antimicrobiano local, ela, por exemplo, não dá para ser realizada em casa, né, na maioria dos casos. Então, o paciente teria que ir até o consultório para que o cirurgião dentista fizesse a aplicação desse antimicrobiano local. Além disso, pode haver também a aplicação do antimicrobiano abaixo da concentração necessária para que haja a ação terapêutica, o que, de certa forma, não estaria contribuindo para o tratamento periodontal e não iria gerar resultados, né? Essa aplicação abaixo do necessário para que haja eliminação dos patógenos, dos micro-organismos. Falei um pouquinho a respeito das vantagens, né, dos antimicrobianos locais. Vou falar aqui um pouquinho agora a respeito das vantagens da utilização do veículo gel. Por que utilizar o gel? Inicialmente, por conta da facilidade de preparação e de administração, uma vez que a maioria dos géis eles já vêm prontos, né, para serem aplicados, e também por conta da liberação mais lenta da droga incorporada, o que faz com que a droga ela seja o medicamento, né, no caso a clorexidina, que nós estamos tratando nesse trabalho, seja liberado de forma lenta e, nesse sentido, mais duradoura, né? Então, nós teríamos uma maior efetividade da clorexidina. Além disso, também, o veículo gel, em comparação com o veículo líquido, apresentou maior mucoadesividade e biocompatibilidade, de acordo com Meira et al. E por que escolher a clorexidina para pesquisar sobre a ação dela nas bolsas periodontais para o tratamento da doença periodontal em si? Por conta, né, das suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, por conta da sua baixa toxicidade, por conta da sua boa adesão à estrutura dental, né? Então, assim, nós temos aqui na clorexidina um antimicrobiano efetivo e seguro. A segurança da clorexidina, a segurança que a clorexidina passa, para mim, é o principal fator que faz com que ela seja utilizada no dia a dia clínico. Como nós sabemos, é muito utilizada, né, no dia a dia clínico. No entanto, como qualquer tipo de medicamento, ela apresenta também efeitos colaterais. Quais são os principais efeitos colaterais da clorexidina? Descamações na mucosa, como representado na figura 19, manchas amarronzadas na superfície dentária, né, igual como demonstrado na figura 18, e também alterações no paladar, como na figura 20. Essas alterações no paladar, elas estão ligadas ao paciente sentir gosto metálico, um gosto metálico na boca após o bochecho com clorexidina, ou após a aplicação do gel de clorexidina nas bolsas periodontais, né? Ele vai sentir essa alteração no paladar, vai começar a sentir um gosto metálico. E agora vamos falar especificamente a respeito do uso da clorexidina para o tratamento da doença periodontal. Comentei aqui sobre a clorexidina, sobre a sua ação, o mecanismo de ação, sobre as suas vantagens, as suas desvantagens, né, sobre os conceitos, diagnóstico, tratamento. E agora eu vou falar a respeito do uso da clorexidina para o tratamento da doença periodontal em si. Vou iniciar, então, esse tópico falando a respeito do estudo conduzido por Paulo Antônio e por outros autores no ano de 2009. Eles demonstraram que a aplicação combinada do gel de clorexidina, representado aqui nessa figura 18, como o peroxidin gel, né? Adjunta, ou seja, junto à raspagem e ao alisamento reticular, diminuiu significativamente o nível da profundidade de sondagem, né, dos pacientes, ou seja, diminuiu a doença periodontal em si. Chitase et al., né, no ano de 2013, fizeram uma avaliação clínica e microbiológica do uso da clorexidina adjunta, conjunta à raspagem ou alisamento reticular para tratar a periodontite. Foram selecionados 24 indivíduos para compor esse estudo, né, e todos esses indivíduos, eles possuíam doença periodontal, crônica e generalizada. Esses pacientes foram submetidos à raspagem e ao alisamento reticular,
E em cada um dos quadrantes desses pacientes foi escolhido um dente com profundidade de sondagem maior do que 4 milímetros, para que nesses dentes fossem aplicado o gel de clorexidina adjunto à raspagem e o alisamento reticular. No dente ao lado, aconteceu apenas a raspagem e o alisamento radicular sem aplicação do gel de clorexidina. Essa raspagem e o alisamento radicular, ela aconteceu no início da pesquisa, após 1 e após 3 meses. Decorridos 3 meses de pesquisa, os autores concluíram que a profundidade de sondagem diminuiu mais naqueles dentes que tiveram aplicação do gel de clorexidina, adjunta à raspagem e o alisamento reticular, do que naqueles dentes que sofreram, né, que tiveram apenas o tratamento com raspagem e alisamento reticular, apenas com a RAR, né? Dessa forma, eles chegaram à conclusão que a aplicação tópica do gel de clorexidina é efetiva para o tratamento da doença periodontal. Ferraz, em 2001, agora eu trago aqui um estudo in vitro, né? Tinha trazido 2 estudos in vivos, agora um in vitro. Ferraz, em 2001, em um estudo in vitro, testou soluções de clorexidina, né, a 0,2% e o gel de clorexidina também, e observou que a clorexidina gel, ela apresentou maiores halos de inibição de micro-organismos quando testados em agar. Então, ele pegou um agar, colocou micro-organismos, né, e fez a aplicação em um agar de clorexidina líquida e no outro de clorexidina em gel. E ele percebeu que no agar que foi tratado com clorexidina em gel, os halos de inibição de micro-organismos foram maiores do que nos casos dos micro-organismos que foram tratados com o líquido, né, com a clorexidina líquida. E por último, comentando aqui a respeito dos estudos, né, nos quais nós nos baseamos, eu trago o estudo de Vignoles e de outros autores no ano de 2001. Vignoles et al. Avaliaram, então, o uso da clorexidina, né, na verdade, do gel colágeno com clorexidina a 1%, com a adição de clorexidina 1%, aplicado nas bolsas periodontais, justamente para avaliar, né, a diminuição na profundidade de sondagem. Foram selecionados 37 locais, né, 37 sítios de 6 pacientes, e esses sítios eles possuíam profundidade entre 5 e 7 milímetros. Esses sítios eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, o tratamento foi apenas a raspagem e o alisamento reticular. No segundo grupo, houve a raspagem e o alisamento reticular, mais a adição do gel de colágeno. E no terceiro grupo, ocorreu a raspagem e o alisamento reticular, mais a aplicação do gel de colágeno, mais a aplicação do gel de clorexidina a 1%. Os parâmetros, né, avaliados foram o índice de placa, o índice de sangramento marginal, o nível gengival, o índice de profundidade da sondagem, né? Eles foram avaliados depois de 60 e 90 dias, sendo que a raspagem e alisamento radicular aconteceu em 7, 14, 21 e assim por diante. Eles perceberam que no grupo 3, que foi aquele tratado com raspagem e alisamento radicular, mais gel de colágeno, mais clorexidina 1%, houve uma diminuição desses parâmetros maior do que nos grupos 1 e 2, os quais foram tratados respectivamente, né, somente com raspagem e alisamento radicular, e com raspagem e alisamento radicular, mais aplicação do gel de colágeno. Eu confeccionei uma tabela, né, com os estudos, os 21 estudos, os quais nós utilizamos aqui para, né, nesse trabalho, nessa revisão de literatura, aqueles, né, que traziam informações, que realizaram algum tipo de estudo, seja esse estudo in vitro, in vivo, né, e avaliaram ali a eficácia clínica e microbiológica da clorexidina, em gel ou em líquido, né. Essa tabelinha, ela está em anexo no trabalho escrito. Nós temos aqui, né, alguns autores que estão dentro de outros artigos, né, que o autor principal ele utilizou esses artigos como base. Então, eu coloquei aqui também esses artigos, né, e quais foram os critérios que eu avaliei: o autor e o ano, o tipo de estudo, o país no qual o estudo foi realizado, a população, a intervenção, os parâmetros avaliados e, por fim, os resultados. Na maioria dos casos,
os autores chegaram à conclusão de que o uso da clorexidina, seja em gel, seja em líquido, seja em pastilhas também, né, como o Periochip, um nome comercial, ele foi efetivo sim para o tratamento da doença periodontal. E a maioria dos artigos também, na verdade, todos os artigos, eles trabalharam com o gel de clorexidina, ou com a clorexidina líquida, ou com a pastilha de clorexidina, o Periochip, aliados à raspagem ou alisamento radicular. Sempre a raspagem ou alisamento radicular estava aliado, né? Não tem como não ter essa terapia mecânica para o tratamento da doença periodontal. Nós sabemos a importância da terapia mecânica para o tratamento da doença periodontal. Não vou realizar a leitura da tabela, uma vez que ela é um pouco extensa. No entanto, ela encontra-se, né, em anexo no trabalho escrito, no artigo. Bom, pessoal, então, para concluir, né, a respeito, para nós chegarmos a uma conclusão a respeito do uso do gel de clorexidina para o tratamento de doenças periodontais, para o tratamento de bolsas periodontais. Nós podemos concluir, então, que a terapia convencional, né, como coadjuvante, na verdade, a clorexidina como coadjuvante à terapia convencional, que é a raspagem e o alisamento reticular, mostrou ser eficaz no tratamento da doença periodontal e na diminuição, né, principalmente da profundidade de sondagem das bolsas periodontais. No entanto, mais estudos devem ser realizados a fim de avaliar como se dá o mecanismo de ação da clorexidina nessas bolsas e também qual que é efetivamente a ação da clorexidina mesmo, o que ela promove, por que ela promove. Existem muitos estudos a respeito, né, do uso da clorexidina para tratamento de doenças periodontais, no entanto, é necessário que hajam mais estudos para que fique tudo bem elucidado. No entanto, podemos chegar à conclusão que o uso da clorexidina adjunta à terapia mecânica mostrou ser efetiva para o tratamento da doença periodontal. Essas são as referências utilizadas para a composição dessa revisão de literatura. Esses são os meus dados para contato. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição para atender as possíveis dúvidas. Bom, Danilo, você iniciou às 16h01 e finalizou às 16h26, 25 minutos de apresentação. Bom, de acordo, né, com o nosso cronograma, a gente inicia agora as arguições da banca examinadora, Danilo. Então, eu vou iniciar com a professora doutora Kessia Guimarães para que ela faça as considerações e arguição do candidato. Boa tarde a todos, mais uma vez. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui na sua banca de TCC3, Danilo. Eu não estava presente na banca de TCC2, mas eu estou por dentro, né, do seu trabalho. Eu sabia que você estava se propondo a fazer no seu TCC2 e é um prazer estar aqui nesse momento, né, e poder te parabenizar pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Eu posso te dizer, Danilo, que eu não esperava algo diferente de você. Se você tivesse apresentado menos que isso, eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar chateada, porque eu conheci o Danilo quando eu fui avaliar o Danilo na jornada. Você lembra, Danilo, que eu te avaliei? Te Lembro avaliei, na avaliei o jornada no trabalho. sindicato. Uhum. Isso, você estava apresentando um trabalho com MTA, não foi? Sim, com o professor E o Vander. Danilo, isso, orientado pelo professor Wanda, e o Danilo já me chamou a atenção ali na avaliação, porque eu vi que era um aluno com muito potencial, né? Então, assim, independente do assunto que você tivesse escolhido fazer o seu TCC, do que você tivesse pesquisado, que tipo de estudo, né? Se fosse uma revisão de literatura, um projeto de pesquisa in vitro, in vivo, eu não esperaria algo menos do que você apresentou aqui. Não só na apresentação oral mesmo, mas no seu trabalho escrito. Então, eu já te parabenizo
por tudo que você nos trouxe, né, e pelo prazer que eu tive de ler o seu trabalho e de acompanhar aqui a sua apresentação. O seu trabalho escrito, Danilo, vocês me deixaram. Aí sim eu fiquei chateada, porque você já me acompanhou, né, em outras bancas. Eu lembro que você já assistiu, né? E você sabe o quanto que eu sou criteriosa, que eu vou ali procurando para tentar contribuir de alguma forma. E o seu trabalho, ele me trouxe poucas coisas para sugerir, acrescentar. Na verdade, nem são sugestões. Eu encontrei, assim, alguns errinhos de formatação, coisas muito bobas, e eu fiquei chateada com isso. Tô brincando, viu? Mas realmente assim, o trabalho está muito bem fechadinho, bem redondinho, uma linha de raciocínio legal, né? Tá prazeroso de ler, né? Tá uma leitura gostosa, não fica confuso o raciocínio. E eu não só parabenizo a você, mas a professora Thais por ter conduzido tão bem. E eu sei que isso, né, não é só pelo potencial da professora Thais, porque também sempre estou em algumas bancas dela, mas por você, né, Danilo, que eu sei que é muito dedicado, né, no que você faz. Então, assim, as considerações que eu fiz, eu vou passar para vocês depois, porque foram coisas muito pontuais, coisas muito bobas para ficar falando aqui. É, eu gostei muito do seu fluxograma, né, que você apresentou aqui para a gente também. Só acho que você, na sua apresentação, você falou que era figura 11, e não sei se no seu projeto existia, não me recordo de ter visto no seu projeto, mas eu acho Eu que acho não. que foi um erro de formatação. E eu acabei colocando figura 11. Porque, na verdade, no seu trabalho escrito é a figura 1, né? É, Eu falei, é aí eu verdade. Eu voltei acho lá que eu para adicionei olhar, eu um falei, a mais. um a Eu coloquei mais. dois. E aí você falando, né? A gente tá na empolgação ali, às vezes não percebe nem que falou, né? Algo que não era para ter falado, mesmo que estivesse lá errado, né? Então, assim, um detalhe muito bobo esse. Só por curiosidade mesmo, eu vi que você citou alguns artigos no seu trabalho como um APUD, né? Que são aqueles que você não termina não encontrando ele na íntegra. E de fato você chegou a procurar, não conseguiu mesmo baixar, ou você só colocou mesmo porque você encontrou em outro? Você tentou achar os originais? Professora, tentei sim. Alguns eu encontrei e outros não. Eles estavam, né, em APUD justamente por isso, no entanto, o artigo que trazia eles, ele não trazia com informações a respeito de como foi realizado, qual a população, talvez até trazia a população, mas não trazia quais critérios foram avaliados, qual o método, então eu procurei sim a respeito deles para realizar a tabela, Uhum. né? A Isso. maioria eu encontrei. E aqueles que eu não encontrei, eu utilizei as informações contidas no artigo ali de referência para a Uhum. composição da tabela. Certo, tá. Não só a nível de curiosidade mesmo. É, Seu trabalho é muito interessante, né? Realmente a clorexidina ela é promissora em várias áreas da odontologia, né? Para vários tratamentos. E na doença periodontal ela já vem sendo bem pesquisada, bem estudada. Eu sei que você ia fazer pesquisa, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que que não fez, o que que você encontrou de dificuldade, por que que você mudou o seu trabalho. Já que eu não tenho muita coisa para falar do seu trabalho, eu quero que você converse um pouquinho, nos conte o que foi que aconteceu, que mudou. Professora, a professora Thais, eu e a professora Thais, né, nós resolvemos ano passado, no ano de 2020 ainda, começamos a realizar a pesquisa. Então, nós começamos a delinear até o trabalho, o segundo, né, o trabalho, TCC2, nós delineamos tudo, né, submetemos ao comitê de ética e depois acabamos voltando atrás por conta, principalmente, da pandemia, atrasou bastante, né, os nossos planos, então nós ficamos com certo receio de não conseguir cumprir os prazos mesmo, analisar tudo que a gente tinha que analisar para entregar para o trabalho de conclusão de curso 3, e também por conta da população.
a gente teve, assim, por incrível que pareça, nós tivemos dificuldades em encontrar pacientes que se encaixassem em todos os critérios que nós estabelecemos. Nós estabelecemos que não poderiam ser pacientes fumantes, não poderiam utilizar medicamentos, né, medicamentos específicos, tinham que não podiam ter passado por tratamento médico há tanto tempo. Então, assim, eu acredito que os critérios que nós estabelecemos para que tivéssemos um bom resultado, um resultado ali efetivo e o mais livre de interferências, nos atrapalhou um pouquinho também nessa seleção de pacientes para a pesquisa, além da questão temporal também. E aí acabou que nós resolvemos mudar, então, né, de projeto de pesquisa para revisão de literatura, para apresentação do trabalho de conclusão de curso 3. No entanto, a pesquisa, né, Thaís, ela se mantém firme para ser realizada aí posteriormente à graduação. Isso. Danilo, eu acho que vocês fizeram realmente uma ótima opção, né, em ter trocado, porque realmente fazer pesquisa não é algo simples, mesmo que seja uma pesquisa laboratorial, né, exige muita coisa, tem muitos fatores envolvidos, aí às vezes dá errado, você tem que fazer de novo, né, e uma pesquisa clínica, ela exige ainda um pouco mais, né, porque a gente envolve ali seres humanos também, nós temos os critérios todos que têm que ser avaliados, né, de inclusão, exclusão, e que às vezes inviabilizam um pouco e leva muito tempo, né? Então, por mais que às vezes a gente se programe em fazer em 6 meses, um ano, uma pesquisa, ela termina às vezes indo bem além daquilo que a gente programou, porque tem os fatores que não dependem só, né, de nós. Então, eu acho que foi a melhor opção mesmo, porque se vocês tivessem, não, vamos insistir e tal, em fazer, você ia estar enrolado, ia chegar em cima, né, de apresentar o seu trabalho, você podia ter se atrapalhado, né? E que bom que não te atrapalhou, mudou e não te atrapalhou, você apresentou um trabalho excelente, né, de ótima qualidade, e mais uma vez eu só tenho a parabenizar, né, porque é muito bom ver o Danilo aqui brilhando desse jeito, né? O Danilo, ele é muito querido, e eu vejo o seu desempenho na clínica, o seu interesse, então eu só tenho a desejar a você, assim, tudo de melhor, e fico à disposição para o que você precisar. Eu vou finalizar as minhas considerações por aqui, tá? Depois eu falo mais um pouquinho para a gente fechar. E obrigada, tá? Mais uma vez. Devolvo a palavra à professora Thais. Muito obrigado, professora. Eu estou vendo que eu vou me emocionar aqui hoje. Calma, não chegou o professor Wander nem eu ainda. Aguenta aí, professora Kessia. A gente agradece muito as suas considerações, né, a sua participação na banca, o carinho com a leitura do trabalho, né, a gente fica feliz, né, Danilo, por ter deixado ela chateada, por não ter correções para fazer, isso significa que o nosso trabalho deu certo, né, e a gente agradece demais a sua colaboração. Eu passo agora, então, a palavra ao professor Wander para que ele faça as considerações e a arguição do candidato. Olá, boa tarde, professora Thais, professora Kessia, Danilo, meu querido Danilo, né? Danilo, assim, e a professora Thais, eu agradeço mais uma oportunidade de estar aqui presente, né? Na banca de TCC3, tá? Me deixa muito feliz poder participar desse momento com você, viu, Danilo? Danilo eu conheço desde o primeiro período e agora a gente fechando essa etapa com chave de ouro, né? Como a professora Kessia falou, né? É um aluno de ouro, né? Gosto muito dele, desejo tudo de bom, viu, Danilo? Seja na odontologia, seja na medicina, viu? Tá? Seu trabalho, na minha opinião, é um trabalho grandioso como esse. Ele tem que ter uma sequência, sim, né? A gente entende todas as intercorrências, né? Principalmente da pandemia, tá? Mas que sirva de start para os outros alunos também, né? Que possam ir seguir esse caminho que você trilhou até agora, tá? Com relação à sua parte escrita, eu não tenho considerações a fazer, né? Tá muito bem escrito, muito bem delineado, né? E vou falar, sabe? Foi saudosista a sua aula de hoje, tá? Eu me senti sentado nas cadeiras do Laranjão lá da Unifeb agora, tá? Ver aquela periodontia bacana, né? Parabéns, viu, professora? Conduziu muito bem, né? O nosso aluno.
e eu fico muito feliz de estar participando deste momento. Tá? Essas são as minhas considerações, e devolvo então a palavra à professora Thaís. Muito obrigado, Wander, por tudo mesmo. Obrigado mesmo. Toma uma água aí agora para dar uma respirada, Danilo. Vou precisar. Então, antes da gente passar os conceitos, né, eu vou fazer as minhas considerações também, rapidamente. Danilo, em relação ao trabalho escrito, a gente tem, depois até eu comentei com a professora Kézia um pouquinho antes da banca, tem algumas coisas que, inclusive, eu e você, nós verificamos, né, que tem que ser feito, um errinho ou outro passou de português, mas daí a gente faz as considerações e tá tudo certo. Eu não tenho o que dizer muito de você, porque eu acho que a professora Kézia e o professor Wander pontuaram muito bem, e eu sempre falo isso para você também. Eu entrei no meio do caminho, a turma que me recebeu foi a turma de vocês, no primeiro dia que eu dei aula no Cerrado, e me receberam, assim, de uma forma muito grandiosa, muito respeitosa, com todo carinho, né? Então, foi uma aula, assim, que eu estava ansiosa, que foi super gostoso, e depois, no decorrer, vocês sempre participativos. Esses dias eu estava até assistindo umas aulas gravadas que a gente disponibilizou, você, a Geisa, a Ana Paula, todo mundo conversando, perguntando, então sempre aula muito gostosa com a turma de vocês. E você não tem o que a gente falar, né? Já respondendo, que a professora Kézia comentou, a gente ia fazer a pesquisa, a empolgação nossa em relação à pesquisa foi muito grande, nós fizemos todos aqueles critérios de exclusão, nós chegamos a conversar e falamos, não tem como a gente tirar nenhum critério de exclusão, porque qualquer coisa que a gente tire ali pode afetar na pesquisa. Então, isso acabou se tornando muito complexo para a gente, né? Porque ele chegou para mim, nossa, Thaís, tem um paciente lá que cabe em todos os critérios. A hora que ele sentou o paciente na cadeira, tinha um critério de exclusão que acabava excluindo o paciente num todo. Dá para colocar? Não, não dá. Minha professora Kézia falou, é complicado pesquisa, não é fácil. Às vezes, aquele um critério que o paciente estava, né, incluso na exclusão, atrapalharia o estudo. Então, a gente acabou partindo para a revisão de literatura. E aí o Danilo já tinha assumido um compromisso que ele brilhantemente também fez, que ele pegou o artigo da Gabriela Costa do ano passado, transformou num artigo e mandou para publicação, que é a mesma coisa que nós faremos com esse artigo do Danilo. Nós vamos dar só uma finalizada de acordo com as normas da revista, enviar para publicação também. E ele, durante esse tempo, foi através de YouTube, professor Wander, foi no YouTube para ver como que fazia o fluxograma, aprendeu a mexer naquele EndNote, fez tudo sozinho. Assim, as minhas considerações que eu fiz para ele foi pouquíssima, porque a dedicação do Danilo é fora do comum, é fora de sério, a inteligência que esse menino tem, a educação que ele tem é fora do comum. Eu até brinco sempre com ele que eu não vou aprová-lo aqui no TCC, porque a gente quer que ele continue conosco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho total certeza que a nossa medicina brasileira precisa de um médico como o Danilo, precisa de um profissional como ele, que vá se dedicar, que vá fazer a medicina brilhantemente e junto com a odontologia também. Nós tivemos uma intercorrência, até depois eu falei para ele, poxa, Danilo, eu preciso puxar a sua orelha, coisa que eu não gosto de fazer para você me entregar. E ele, assim, meia hora ele me entregou as correções que eu pedi, o fluxo, a tabela que eu tinha pedido, assim, perfeito. Então, Danilo, eu tenho que agradecer a você, a parceria também, por ter confiado em mim, porque eu tinha chegado na instituição, você já tinha feito até um trabalho com o professor Wander, ter aceito ser o meu orientado, ter me deixado conduzir a sua orientação, por toda a dedicação sua, eu só tenho também a agradecer e te enaltecer. Parabéns. Como o professor Wander falou, foi uma aula. Você estava assim, conversando, batendo papo, tranquilamente com a gente. Você falou que para mim estava nervoso, não mostrou nervosismo algum. Foi, assim, um show. Foi um show mesmo. Parabéns. Obrigado, Thaís. Assim, eu não vou dar conta dele. Eu só quero agradecer mesmo. Todos vocês, sabe, assim. Eu não vou dar conta. E o que eu sempre falo também, transmita aos seus pais os parabéns, porque eu sei que muito do que você é reflexo deles. Eu falei isso para todo mundo e eu tenho certeza absoluta. Tá? Então, para você dar uma respirada, nós vamos passar agora, professora Kézia, professor Wander, a gente pode fazer o conceito abertamente, pede para o aluno sair. Professora Kézia, o seu conceito e as suas considerações finais, por favor.
Danilo, você está aprovadíssimo, com certeza absoluta, né? Sem sombra de dúvidas, por tudo que você é, né? Tudo que você representa como aluno, por toda essa educação que você tem, todo o seu empenho, por tudo que você corre atrás, por tudo que você demonstra, né, ser. Então, não tinha como ser diferente. Você realmente é muito querido, né? Como até o professor Wander também falou. Todo mundo acho que tem esse carinho por você, né? Porque você tem um diferencial, né? Você tem um quê, não é à toa, né? E a própria professora Thais acabou de falar, você correu atrás de tudo, né? O que você não sabe, você vai atrás, você é curioso, curioso nesse bom sentido, e eu tenho certeza que onde você estiver, o que você estiver fazendo, como a professora Thais falou, seja na odontologia, seja na medicina, ou dando aula, né? Porque você tem muito jeito, eu não sei se você tem vontade, mas eu vejo esse dom também em você. Você se expressa muito bem, que você brilhe sempre como você tem brilhado. Eu não duvido disso, não. Que quando a gente tem esse brilho, a gente carrega em qualquer lugar. Pode ser aqui, pode ser ali, enfim, né? Todo mundo percebe, né? Ofusca quem está perto. Então, tenho certeza que você vai se dar muito bem no que você escolher, que Deus abençoe seu caminho, seus passos. Olha, quem vai se emocionar já sou eu aqui, então vou parar. É porque a gente se apega aos alunos, sabe, Danilo? A gente chega nesse momento aqui e a gente sente também, mas é com carinho, viu? Então, parabéns, parabéns a você, parabéns à professora Thais, parabéns aos seus pais, à sua família, e está aprovadíssimo, tá? Obrigado, professora. Professor Wander. Professora Thais, assim, quando a gente, depois, antes assim, de dar o meu conceito, na hora que a gente encerrar, né, e parar a gravação, eu quero fazer só uma observação, mas assim, offline, tá bom? Sem problema. Danilo, meu conceito é aprovadíssimo, viu, Danilo? Meus parabéns, viu? E a título de curiosidade, o Danilo já é pedagogo já também, sabe? Verdade. Mano. Esse menino, ele me dá muito orgulho, sabe? Eu até brinco assim com a mãe dele, falei assim, ó, com todo respeito, é o nosso menino. Aprovado. Obrigado, tá, Wander? Por tudo mesmo. Obrigado mesmo. Não tenho Danilo, como agradecer. como a gente sempre brinca nas bancas, né? Quem só tem o poder de reprovação é o orientador. E eu sempre brinquei com você, e apesar, né, da gente querer você, porque a professora Kézia falou, a gente queria um carinho tão grande, mas tão grande por vocês, que a gente quer ficar perto de vocês e quer que vocês fiquem perto. Mas, ao mesmo tempo, foi que a professora Kézia falou, você tem tudo para brilhar, a gente não jamais poderia fazer alguma coisa, né, para segurar você. Você está muito mais que aprovado. E agora, meu caro colega, né, não tem mais meu aluno, é meu caro colega, brilhe muito, voe o tão alto que você quiser. Tá? E eu vou parar de falar também, que até eu estou me emocionando. E, como eu sempre digo, não também fique preocupado, que você não vai se livrar tão fácil de mim, não, viu? A gente vai estar sempre atrás, tenho certeza que o professor Wander também, e o que você precisar da gente, você sabe que pode contar comigo. Aprovado. Thaís, obrigado por tudo, tá? Nossa, eu não sei como te agradecer, não tenho palavras para te agradecer. Pelos puxões de orelha, pelas conversas, por tudo, pela amizade. Eu só tenho a agradecer vocês, gente. Foram 4 anos muito felizes da minha vida que eu vou levar para sempre. E chegar aqui nesse momento nossa, é incrível, é gratificante, é único. Eu só tenho a agradecer vocês mesmo por tudo. Tudo mesmo. Muito obrigado por tudo. Imagina. Bom, então eu vou encerrar a gravação.